primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, eu quero falar e quero que vocês e eu também prestem muita atenção no que eu vou falar. Eu vou falar sobre arrebatamento. Nem parece um tema voltado para círculo de oração, nem parece um assunto voltado para círculo de oração, mas eu quero dizer que é um dos temas mais propícios para círculo de oração. 1 Tessalonicenses, vocês vão entender o porquê. E eu, particularmente, nunca tive tanta certeza de falar sobre arrebatamento hoje, né? Eu não disse nada a ninguém, nem que ia falar, nem que não ia falar, mas foi cantado 2 hinos aqui falando da vida de Jesus. Eu não sei se vocês se lembram. Um por Vital e outro pela irmã Rosimar, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo do 13 ao 18. Do 13 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus ressuscitou, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu disse que era um tema propício exatamente por este versículo de número 18, onde diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que estas palavras? Quais são estas palavras? Da qual o apóstolo Paulo se refere no versículo 18. As palavras que se dizem respeito à vinda de Jesus, ao arrebatamento da igreja. É um tema que dificilmente é falado, mas eu acho que foi, me lembro, a última vez que o pastor falou, me lembro se foi na sexta, mas ele estava falando que estava esperando o arrebatamento, ou se foi na escola dominical, não é? Eu sei que essas palavras do nosso pastor me fez dar uma meditada no tema arrebatamento da igreja. Nós, os crentes, os que aceitamos a Jesus, nós temos que manter essa chama, a chama do arrebatamento, acesa no nosso coração. Essa esperança viva. Porque, irmãos, alguns precedentes, algumas coisas que precedem o arrebatamento da igreja já está acontecendo. A gente vê uma
apostasia avassaladora, as pessoas negando a fé. A gente vê as pessoas rejeitando a palavra de Deus. A gente vê pessoas cujo o amor está esfriando de uma maneira tão exagerada aí nos quatro cantos da terra. Talvez ele esteja esfriando no nosso convívio, né? Talvez é uma coisa que vai acontecer. Se a gente for observar Mateus capítulo 24, por exemplo, né? Vai dizer que nós vamos nos trair uns aos outros. Já pensou, irmão? Que coisa terrível. Nós vamos entregar uns aos outros. E é algo que a gente deva prestar atenção. A gente estamos aguardando o arrebatamento, mas é capaz de, se nós fôssemos fazer uma brincadeira aqui de perguntar onde está as referências do arrebatamento, a gente não sabe nem dizer. Talvez a gente saiba um versículo de autoestima, talvez a gente saiba um versículo que a gente alimente o ego de alguém, mas os textos concernentes ao arrebatamento da igreja, talvez a gente não saiba onde é que se encontra. Aí um está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, onde eu li, e o outro está em 1 Coríntios. E esse da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, veja a singularidade. Veja como, eu prometo não cansar os irmãos, veja a singularidade, a particularidade das quais esses dois textos terminam. Um termina dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O outro termina dizendo: portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O apóstolo Paulo aqui em Coríntios, ele está tratando do arrebatamento. Ele está dizendo como é que vai acontecer o arrebatamento, o que é que vai acontecer no período do arrebatamento, nos instantes do arrebatamento. Aí ele está dizendo: olha, não deixe essa chama se apagar.